E aí, pessoal, aqui é o Renan. No último vídeo, a gente rodou nosso projeto aqui. Eu continuei até com ele parado aqui. E dá pra ver pelos símbolos aqui na esquerda, né? E lá em cima lá que tem o stop, ó. Quer dizer, a gente levantou a aplicação e em algum momento a gente tem que parar ela, né? Enquanto ela tiver, ó, então tem o playzinho aqui e eu não tenho o stop, né? Quer dizer que ela tá parada agora. Então toda vez que eu levantei ela, ah, ela termina de levantar quando ela dá mais ou menos ele dá essa mensagem started aqui, né? Desaporta. Enquanto isso, ela está de pé. Quero parar, por exemplo, bom, vou continuar desenvolvendo aqui. Quero parar, eu paro, desenvolvo o que eu preciso desenvolver e depois eu subo ela, tá? Bom, o que a gente precisa fazer agora? A gente viu lá, quando a gente viu um pouquinho sobre arquitetura web, sobre REST API lá, a gente fala sobre os recursos, né, da nossa aplicação. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa acessar um recurso. Lembra que eu dei aquele exemplo de produto? Então, digamos, eu vou chamar o recurso produto, e aí se eu der um get, eu quero receber uma lista, se eu der o tipo post, eu quero mandar dados, né, salvar algum produto. Então, a gente vai usar aquele exemplo lá, tá? E aí, como é que funciona? A gente vai ver um pouquinho que as coisas ficam por camadas, tá? O nosso código vai se organizar por camadas. Então, a gente vai ter uma camada que é uma classe que recebe essa primeira chamada e a partir daí ela chama uma outra, tá? Então a gente vai dividir um pouco o código para que a coisa fique mais organizada. E a gente vai ver melhor assim conforme a gente for fazendo. Bom, então a gente vai dividir aqui nessas pastas, tá? Essas pastas aqui a gente chama de packages, tá? Então a partir de como exemplo demo aqui eu quero criar uma nova package, tá? Eu vou criar a chamada controller. Tá? Controller é a primeira classe que a gente vai escrever, que é onde vão ficar definidos os nossos recursos, onde a gente vai escrever os recursos que a gente tem. Então, se a gente vai falar de produto agora, é aqui que eu vou dizer que vai existir uma controller que atende aos recursos de produto. Tá? Então, eu criei uma package chamada controller, vou criar a nossa primeira classe controller. E a gente vai dar o nome de produto, tá? Então, a gente vai usar o mesmo exemplo lá. E aqui a gente vai usar o seguinte, a gente vai dizer que é produto e é produto controller, tá? Vou dar um nome para a classe de produto controller, para identificar que ela é a minha controller. Bom, ela é uma classe, como a gente já escreveu, só que ela é uma classe que vai receber os recursos. Então, quando eu digitar lá localhost 2.8080 barra produto, eu quero que ela receba essa chamada. Bom, primeira coisa a gente precisa fazer avisar ao nosso código, né, escrever o nosso código para que a nossa aplicação saiba que quando escrever barra produto ela vem aqui. Então eu vou dar essa anotação aqui. Essa anotação ela é da Spring, ó, é do próprio framework, tá? Então eu preciso dizer que essa controller aqui é uma REST controller, tá? Então, como eu comentei, quando eu digitar localhost 2.8080 barra produto, ela vai chegar aqui. Porque ela é uma REST controller, tá? Eu dei o nome de controller aqui, mas é só um nome. Eu preciso anotar ela para que o Spring saiba o que fazer com essa minha controller aqui, com essa minha classe. Bom, depois disso eu preciso realmente identificar que quando eu escrever barra produto, é aqui que ela vai vir. Então eu vou usar outra anotação chamada request mapping, que é um mapeamento, né? E eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou dizer que meu request mapping é barra produto, tá? Então o base da minha aplicação é localhost 8080 barra produto. Bom, barra produto vai parar aqui nessa controller. E essa controller vai ter que ter os recursos para me atender. Vamos fazer um exemplo bem básico aqui, só para a gente ver isso funcionando. Eu vou criar um método que ele vai me retornar uma string. Tá? Ele vai ser um método teste. O nome dele não tem problema, vai ser teste. Tá? E o que ele vai fazer é retornar uma mensagem. Tá? Ele vai dizer hello Spring Boot. Tá? É isso que ele faz. Bom, lembra que a gente falou sobre os métodos, né? Aqueles verbos lá, que é o get, post, put, delete. Então aqui a gente quer que seja um get, ou seja, eu quero chamar barra produto, um get, e eu quero que isso retorne. Então eu vou anotar, né, isso tudo também, essas anotações aqui que a gente está falando, é recurso do Spring Framework. Eu vou dizer
getMapping. Só isso, tá? Então, barra produto, se vier nesse recurso barra produto e o método for um get, eu quero que esse método aqui especial vai executar. Bom, vamos ver se vai funcionar. Então, vou dar um play aqui. Nossa aplicação funcionou aqui. Eu vou fazer o teste, ó. Localhost 2.8080 barra produto. Olha lá. Funcionou. Como eu estou no browser, eu não tenho muito, por exemplo, como dizer o método que eu quero usar, o verbo lá, né? Então aqui por padrão uma URL, uma RI aqui, e por padrão o método vai ser get, tá? Então eu já vou mostrar para vocês o Postman aqui. Postman é essa ferramenta para que a gente faça esse tipo de coisa, a gente possa fazer chamadas get, post, então vai nos ajudar. Aqui, ó, tem um maisinho, ó. Quando eu clico no mais, ele abre essa telinha aqui, ele já vem com o método get, aqui, ó, então tem o get, post, então já vem o método get. Ele vai pedir para mim digitar o URL, então eu vou dizer que eu vou em localhost 2.8080 barra produto. Como eu quero fazer só isso, eu tenho outras opções aqui, mas nesse caso eu não preciso, só preciso disso. Se eu der um send, ele deu um not found. Por que ele deu um not found? Essa aplicação está executando. Localhost, http localhost 2.8080 barra produto. Send. Deve ter escrito alguma coisa errada, ou faltou alguma coisa. Então ele respondeu aqui, ó. E detalhe, ó, ele respondeu status 200. Lembra que a gente tem aqueles response lá, 200, 404? Então ele está, ó, por padrão, né? Mesmo sem a gente escrever nada aqui no nosso código com relação a isso, ele por padrão entende que é um 200, já que a mensagem veio, né? Bom, então acho que a ideia é essa para esse vídeo. É só a gente entender como é que a gente faz para expor um recurso. A gente vai continuar trabalhando nesse projeto aqui, a gente vai falar, vai continuar criando os recursos aqui de delete, de save para o produto. E a gente vai começar a adicionar agora as informações. Então a gente vai ver como é que a gente configura o banco, né? Como é que a gente faz para salvar as coisas na nossa tabela que a gente vai criar. Então, mas esse é o passo inicial, entender que agora a nossa aplicação ela sobe e ela está expondo, né, no barra produto um método get aqui, tá? Agora a gente vai continuar trabalhando para expor os demais recursos do produto, para fazer um save, update, tá? Então a gente vai vendo isso nos próximos vídeos, certo? E até a próxima, pessoal.